Beleza, então. Desconstruindo as ideias centrais dos 4 Brasis para a gente fazer uma análise regional. Chegamos na parte 4, que é rapidez e lentidão. No livro está escrito assim, rapidez e lentidão, mas a ideia central que ele traz para esse subcapítulo é a seguinte: os espaços da rapidez serão aqueles onde é maior a vida de relações. Quando Milton diz maior aqui, é como se ele estivesse dizendo, é mais intensa a vida de relações. Existem mais relações de vida, existem mais relações sociais. Por isso, essa é uma das partes que eu mais gosto, né? Essa quarta parte, porque diz respeito muito mais diretamente ao que as pessoas fazem, ao que as pessoas desempenham no espaço, as coisas, as próprias pessoas em si, né? Onde estão, onde se concentram, o que fazem da sua vida cotidiana. Estou falando de trabalho, estou falando de cultura. Por quê? Porque a chave de leitura para esse item 4 é a coesão interna. O que é a coesão interna? O que eu estou chamando aqui? Isso está muito en passant no livro, e eu gosto dessa palavra, dessa chave de leitura. Acho que ela é muito mais interessante, por exemplo, do que rapidez e lentidão, até porque rapidez e lentidão se confunde com fluidez e viscosidade. Só que ele está falando aqui não do deslocamento das mercadorias no espaço. Ele está falando aqui da vida de relações, onde essa vida de relações é mais dinâmica, mais intensa, mais rápida, e onde ela é mais lenta, onde ela vai em ritmo mais tranquilo. O espaço também tem ritmos. Dentro da região, eu tenho subespaços que podem ter um ritmo mais rápido, outros subespaços que podem ter um ritmo mais lento. E isso tem a ver com a vida de relações, e isso pode ser traduzido por essa ideiazinha que está bem en passant no livro, que é a coesão interna. Eu gosto de pensar a coesão interna, e eu acho que aqui vai fazer mais sentido para vocês, como um cimento que segura, que une, que molda aquela região. Por isso a palavra coesão. Normalmente é uma atividade econômica. E pode ser uma atividade econômica ou também, talvez, uma atividade cultural, um aspecto cultural que seja muito forte nesta região. Por isso, a ideia de coesão interna. Beleza. Então, estamos chegando aqui na quarta parte da nossa metodologia de análise regional. Vamos colocar um check aqui em coesão interna e vamos para lá. Então, chegando aqui ó, em parte 4, coesão interna. Então, ele diz assim, ó, que as densidades, vocês já sabem bem o que são as densidades no território, pressupõem maior ou menor quantidade / concentração de objetos e ações no território. Ou seja, quando eu estou no território, eu estou falando de densidades, eu quero dizer onde tem mais e onde tem menos, tanto objetos quanto ações. Beleza. Essa diferença de concentração, estamos falando desde o começo, o espaço não é homogêneo, existem diferenças de concentração das coisas no espaço, então, retomando, essa diferença de concentração pressupõe que ocorra também maior ou menor intensidade da vida de relações. Aqui ele está colocando entre parênteses, inclusive, o conceito de horizontalidades. Como eu estou falando de uma região, como as empresas, as pessoas, a plataforma política dessa região tende a ter uma mesma mentalidade, por isso a gente pode interpretar essa relação como relações horizontais. O oposto das relações horizontais seriam as verticais, e as verticais, no caso, elas vêm de fora da região, como se fosse uma ideia assim, de cima para baixo, atingindo essa região com uma racionalidade de fora dela. Quando eu estou dizendo de horizontalidades, é uma forma de pensar, uma racionalidade, uma organização de dentro
da região. E aí ele menciona que as horizontalidades, os tipos de horizontalidades, nos permite qualificar a coesão interna da região ou parte dela. Vou até grifar aqui. Então, olha só, densidades pressupõem concentração de objetos e ações no território. Essa diferença de concentração nos dá um indicativo de maior ou menor intensidade da vida de relações. Onde tem mais concentração, também tem mais objetos e ações, também tem mais rapidez, também tem mais intensidade da vida de relações. Tende a existir uma horizontalidade nesse determinado recorte, e essa horizontalidade nos permite qualificar a coesão interna da região. Indico especificamente a página 263, que nós temos, né, temos um recorte do capítulo para download. Se vocês olharem a página 263, ele diz o seguinte: os espaços da rapidez são aqueles onde é maior a vida de relações, maior no sentido de mais intensa, mais efervescente, essa vida de relações, fruto da sua atividade econômica ou sociocultural. Então, olha só, ele está se apoiando em economia e cultura. Os espaços da rapidez e os da lentidão se distinguem também em função da divisão do trabalho, sobretudo quando ela é interna à região. E aqui ele está dando uma dica, então, ó, podemos olhar para a divisão do trabalho em uma região para encontrar o que distingue essa vida de relações e o que dá esse cimento, colocando assim, cimento entre aspas, né, uma expressãozinha que eu gosto de usar, que para mim ela é sinônimo ali de coesão interna. Então, qual é o cimento da região? O que está unindo, o que está amalgamando aqueles processos, aquelas localizações, aquelas pessoas, instituições, materialidades e ações? O que está amalgamando tudo aquilo? Então, hoje a gente vai começar vendo um pouquinho dessa divisão do trabalho, né? Primeiro por meio de dados do Produto Interno Bruto e depois por meio de dados da distribuição do emprego formal. Vamos ver rapidinho como que essas duas coisas estão distribuídas, e aqui a gente vai falar da região metropolitana de Natal, para entender um pouquinho como que pode se dar essa coesão interna. Primeiro de tudo, retomando a ideia de divisão do trabalho ou divisão social do trabalho, é um termo que vem sendo usado há muito tempo, originado dos escritos do Karl Marx, e, bem resumidamente, a divisão do trabalho diz respeito a uma especialização das atividades presentes em todas as sociedades complexas, independentemente dos produtos do trabalho circularem como mercadoria ou não. Essa primeira parte ele está dizendo simplesmente que a divisão do trabalho, independente de que eu produza alguma coisa como fruto do meu trabalho, eu posso, sei lá, produzir uma cadeira, uma mesa, ou eu posso só prestar um serviço de, enfim, fazer uma limpeza ou fazer uma pintura. Eu estou participando também da divisão do trabalho por estar em uma sociedade complexa. E aí a questão central está aqui, ó. A divisão do trabalho designa divisão do trabalho social em atividades produtivas ou ramos de atividades necessárias para a reprodução da vida. Então, tem diferentes pessoas em sociedade, essas diferentes pessoas se dedicam a diferentes trabalhos que são complementares, que podemos dividir em ramos e todos se voltam em seu conjunto para a reprodução da vida. Se a gente olhar aqui, ó, essa tabela do Produto Interno Bruto, eu tenho aqui um recorte temporal de 2006 a 2015, mas isso não importa muito. Vamos olhar apenas 2015, que é mais atual, tá? E essa tabela nos mostra o PIB. E nesse PIB a gente vai ver uma diferença muito grande entre um recorte aqui, ó, que são os municípios de alta integração na RM Natal, e os demais municípios. Aqui eu tenho 4,
formados por Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz, e aqui eu tenho os demais 11 municípios. Aí eu tenho Bom Jesus, Almarinho, Maxaranguape, Nísia Floresta, não vou lembrar de todos, são muitos. Mas eu queria que, no meio desses números todos, vocês olhassem só para dois números que são bastante importantes. No conjunto, reparem aqui só nessas duas linhas grifadas, ó, os serviços representaram 91,9% do PIB na região metropolitana de Natal, concentrado nos municípios de alta integração, e os 8,1% restantes nos demais municípios. Então, tem uma altíssima concentração do PIB de serviços nos municípios de alta integração, que são apenas 4. Isso mostra uma concentração, isso mostra uma densidade, isso mostra um cimento, entre aspas, ou uma atividade produtiva, ou um pedaço da divisão social do trabalho concentrada num pedaço pequeno também do território. E, economicamente, muito representativo, ou seja, 91,9%. Por outro lado, no conjunto dos demais municípios, esse mesmo PIB dos serviços, né, ficou ali com 8,1%, completando os 100%. Né? Por outro lado, agora por outro lado mesmo, a agropecuária representa 75,2% do PIB nos demais municípios e tem essa fatia de 24,8% nos municípios de alta integração. Então, os demais municípios que não tinham um PIB muito representativo no que tange aos serviços, têm um PIB muito representativo, muito mesmo, no que tange à agropecuária, concentrando 75,2% da produção agropecuária. Então, eu tenho, saindo desse núcleo dos municípios de alta integração, formando ali um anel metropolitano, né? Falta um mapa aqui da região metropolitana de Natal, mas eu tenho um outro tipo de coesão, que é uma coesão mais voltada para as atividades agropecuárias, que tem também uma cultura menos urbana e mais rural, que tem também uma forma de pensar e uma forma de trabalhar diferente, por exemplo, de prestadores de serviço. Então, é um outro tipo de cimento. Por que isso acontece? Claro, a gente comentou bastante sobre isso no começo, na região metropolitana de Natal. É uma região, assim, formada pelo conjunto de endereçamentos políticos, de interesses políticos da região, então ela é uma região como ferramenta, ela é uma região instrumental. Nessa condição, o que acontece? Dentro desse recorte regional chamado região metropolitana de Natal, existe uma tendência, claro, a que eu tenha diferenças internas, e uma dessas diferenças é bem gritante no que diz respeito à preponderância das atividades econômicas. Aqui, olhando o PIB. Vamos dar uma olhada, então, por outro lado, na tabela 3, que mostra não o PIB, mas a distribuição do emprego formal. Apesar de ter muitos números aqui, convido vocês a olharem só o ano aqui de 2016, vamos dar uma olhada só nessa coluna. E aqui no ano de 2016, eu quero que vocês peguem só a questão dos serviços. Olha só, o grupo 6, serviços, tá? Eu tenho de 1 a 6, ó, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que vocês reparem o quanto que esse grupo de serviços, no conjunto inteiro agora, dos 15 municípios da região metropolitana de Natal, é um grupo extremamente representativo. 84,6% de toda a mão de obra formal da região metropolitana de Natal está muito, muito, muito concentrada nos serviços. E aqui é a concentração total mesmo, porque isso aqui é 84,6% dos 100% de toda a mão de obra formal empregada. E aí, dentro dos serviços,
a gente tem alguns números também que chamam bastante atenção. Por exemplo, serviços sociais, administração pública, ó, vou bem devagarzinho aqui para vocês acompanharem a linha, ó, dá 27%, é um número bastante representativo, é quase um terço, quase 30%. Bastante representativo, e se a gente juntar ó, com serviços sociais da educação, da saúde, da assistência, eu tenho mais 11,2%. Então, juntando 27 com 11,2, eu vou ter 38,2%, quase 40% de todo o emprego formal, quase 40% de todo o emprego formal da região metropolitana de Natal em 2016, bastante concentrado nos serviços sociais, de educação de saúde e da administração pública. Juntando esses dois aqui, forma o grupo do que a gente pode chamar de funcionalismo público. Então, a gente vê que o funcionalismo público na região metropolitana de Natal, que é uma situação bastante similar também de todo o Rio Grande do Norte, que é uma situação bastante similar de todo o Nordeste, principalmente do interior do Nordeste, é uma região, então, que está muito amalgamada, que está muito cimentada ali, que se sustenta, né, pelo funcionalismo público. A gente sabe, por meio de outros estudos, por meio de outras observações, que esse é um aspecto de geração de emprego muito importante, principalmente no interior do Nordeste, em que essas porcentagens são ainda muito maiores, em alguns municípios chegando até, em algumas regiões, chegando até 80% de todo o emprego formal. Então, esse motor econômico, essa forma de produzir, essa forma de produção, esse extrato da divisão social do trabalho, na região metropolitana de Natal, a gente vê o quanto que ela é importante. Aí a gente, olhando para a divisão do trabalho, a gente tem um indício, um indicativo, um indicador do que economicamente está dando ali essa coesão, está dando o motor, a sustentação da região. Por isso que é importante olhar para a ideia de coesão regional, né? Partindo dessa pergunta, o que está dando coesão na região? E partindo das duas indicações, né? Em função, igual diz aqui, ó, fruto da atividade econômica ou sociocultural. Esses são principalmente os dois aspectos que dão coesão interna. Aqui a gente viu do ponto de vista da divisão do trabalho, do ponto de vista do PIB e do emprego formal dos municípios, mas a gente pode ver também num ponto de vista cultural. E aí, desse ponto de vista, eu trouxe um exemplo que não é nem Nordeste, nem Brasil. Na verdade, eu trouxe aqui um mapa da Itália, até para a gente mudar um pouco, né, para uma coisa cultural que é bastante forte. A questão do queijo na Itália é bastante forte. E não é só do ponto de vista produtivo, porque sim, a forma de se produzir e o emprego na produção de queijos na Itália é bastante grande, mas essas regiões que vocês estão vendo nesse mapa, do ponto de vista sociocultural do consumo do queijo e da cultura de consumir o queijo, e especificamente esses queijos, é muito, muito, muito forte na Itália. Então, a gente está dando um salto ali, né, do emprego formal na região metropolitana de Natal, estamos indo lá para a Europa, para as regiões da Itália, para dar uma olhada em quais queijos são os preferidos de cada região da Itália. E quando eu digo preferidos, eu não estou fazendo nenhuma, como se diz assim, não estou fazendo nenhum exagero. Essas regiões, elas valorizam muito o seu queijo, tem até umas rixas assim, né? Ah, na região tal eu não como o queijo da outra região, tem essas coisas, né? Eu morei nesse miolinho aqui e aqui é muito comum produzir esse tipo de queijo aqui, que é o grana padano. O grana padano, inclusive, esse é um exemplo ótimo, que eu posso até afirmar para vocês com estudo de caso, né? Ele é produzido da mesma forma, da mesma maneira, há mais de 1000 anos na Itália. Ele tem o mesmo processo produtivo, ele tem os mesmos ingredientes, ele tem toda uma tradição, né, de manter essa forma produtiva, não só o grana padano, mas muitos
outros queijos têm essa história já de longa duração. Então, é uma característica sociocultural que dá muita coesão, reconhecimento e identificação para a região. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa. Eu não conheço, tem muitos tipos de... Né? A questão aqui não é ficar olhando os tipos de queijo, mas vocês entenderem por meio do desenho. Até eu achei muito engraçado esse mapa aqui, porque ele coloca as fotos aqui da textura dos queijos, né? nas regiões. Mas eu queria principalmente que vocês entendessem o quanto que isso é uma cultura bastante forte para essas regiões da Itália. Tá? Isso dá também uma identificação, uma coerência interna, isso dá um cimento, isso cimenta, é um dos aspectos. Uma região nunca vai ser cimentada, digamos assim, entre muitas aspas, por um aspecto só, é sempre um conjunto de coisas, mas normalmente o sociocultural ele é muito enraizado, ele é histórico. Eu trago o exemplo do queijo porque tem história aí de mais de 1000 anos, e assim como o idioma, né? Muitas dessas regiões da Itália também têm seus dialetos próprios, suas formas de falar próprias, palavras, seriam o equivalente aos sotaques aqui no Brasil, né? Seria mais que o sotaque, porque o sotaque a gente entende. Muitas vezes nessas regiões, se eles começarem a falar nos dialetos mesmos regionais, são às vezes expressões muito diferentes, assim, às vezes nem parece italiano, para falar a verdade. Mas o idioma, o queijo, os vinhos, tanto na Itália quanto na França, a questão da cerveja na Alemanha, é um aspecto sociocultural e também não deixa de ser um aspecto econômico e produtivo. Né? Essa região aqui da Itália, não por coincidência, é uma das maiores produtoras de grana padano do mundo, né? E tem esse reconhecimento, tem o lance da identificação geográfica, né? Isso tudo é uma questão bastante interessante. Então, tanto do ponto de vista econômico, que nós vimos aqui nas tabelinhas, quanto do ponto de vista sociocultural, eu trouxe o exemplo dos queijos, a gente tem essa ideia da coerência interna. Um aspecto muito importante, vocês podem se perguntar, mas por que eu vou ficar prestando atenção na coerência interna? Horas, muitas vezes porque essa é a atividade econômica que vai orientar a economia, vai orientar o desenvolvimento da região. Essa é a atividade econômica que, pensando por outro lado, eu não posso subtrair daquela região. Ou, pensando por outro lado, eu não posso propor uma política pública, propor um projeto que vá, de certa forma, confrontar, que vá instalar uma competição com esse tipo de coesão interna da região. Na minha opinião, a gente tem que valorizar, na verdade, esses aspectos e encontrar outras formas que se combinam a esses aspectos, a essas potencialidades que já existem nas regiões, tá? Então, essa é um pouquinho da ideia de hoje. Não sei se... É bastante simples, eu acho que é bastante fácil de entender. Não sei se está claro para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar ou pode perguntar, tá? Enquanto isso, eu quero levar vocês de volta lá para o Brasil, para o mapa dos 4 Brasis, para que a gente possa entender o que o Milton mesmo fala da ideia de coesão interna. Então, vamos para lá um pouquinho. Olha só, tem 3 regiões aqui que me chamam muito a atenção, e a questão dos sistemas de relação, dos sistemas de relações, me parece tão importante que é até com essa expressão aqui, com essa noção, que ele abre o descritivo aqui da região concentrada. E é um aspecto que está destacado também nas demais regiões. Então, olha só, a região concentrada, como a gente já viu, né, em outras aulas, como já
observamos muitas vezes, ela se chama assim porque ela está muito concentrada. Ela é muito densa do ponto de vista territorial, ela tem muita infraestrutura formando sistemas de movimento, e ela é também densa do ponto de vista dos sistemas de relação. Tá? Esses sistemas de relação, aqui na região concentrada, existe... Na verdade, ele é bastante ampliado, ele não é só industrial, muito embora o meu mapa vai mostrar a concentração da indústria, mas ele tem um aspecto diferencial do Brasil, que é a maior concentração industrial do Brasil. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante que dá uma coesão interna aqui, ó, na região concentrada, que é o aspecto industrial. Por isso que eu trago o outro mapinha. Mas antes disso, vamos ver o que ele fala aqui das outras regiões, né? Passando rapidinho, ó, na questão da região Nordeste, ele menciona, são aglomerações numerosas, uma urbanização raquítica. Eu acho que esses aspectos podem já ser atualizados, né? Esse livro de 2000, mas ele menciona aqui uma fraqueza da vida de relações, tá? Muito embora, imagino eu que muito embora exista uma questão sociocultural bastante forte no Nordeste, mas não existe uma coerência interna aqui do ponto de vista, talvez, do sistema produtivo. Eu tenho alguns sistemas produtivos, mas eu não tenho uma questão econômica produtiva que se destaque. Vamos ver o que ele fala aqui da região Centro-Oeste. A vida, segundo a expressão aqui, vida de relações rala e precária. Rala e precária, são palavras pesadas, mas realmente, quando eu leio isso, eu me recordo muito da minha passagem de motocicleta pela região Centro-Oeste, né? Eu saí do Peru, entrei aqui por Rio Branco, né? E ingressei aqui na região Centro-Oeste, depois de Porto Velho, entrei aqui por essa partezinha, desci por Cuiabá, desci por Campo Grande, depois vim aqui para São Paulo. Nesse trecho aqui, tem uma estrada bastante longa aqui, eu me lembro, eu me recordo até muito mais do que no Nordeste, eu tinha longos períodos sem passar por nenhum núcleo urbano, né? Então, como é que eu vou ter uma densidade de sistemas de relações se eu tenho poucos núcleos urbanos e núcleos urbanos muito espaçados entre si, né? Então, a vida de relações no conjunto da região, igual ele menciona, é rala e é precária, né? Ainda não se densificou. Então, eu não tenho rapidez nesses espaços. Se eu não tenho rapidez nesses espaços, não tenho intensidade da vida de relação e eu não tenho a formação de uma coesão interna à região. A mesma coisa na região Nordeste, muito embora eu tenha... Né, se eu percorrer uma estrada, por exemplo, Mossoró até Natal, eu vou passar por vários núcleos urbanos, mas ainda essas nucleações não estão tão próximas entre si, né? Não formam ainda uma rede tão densa a ponto de ter a rapidez, a ponto de ter uma vida de relações mais intensas, a ponto de formar e fortificar uma coerência interna, principalmente do ponto de vista econômico, do ponto de vista do sistema produtivo. No caso da Amazônia, é engraçado que ele nem menciona, né, a questão das relações, né, mas a gente pode estimar aqui, porque é uma rarefação demográfica, uma baixa densidade técnica, e aqui está a chave, né, vastidão e necessidade de interligar os núcleos urbanos, né? Então é um espaço ainda muito vasto, com núcleos urbanos que estão muito, muito, muito precariamente ligados entre si. Vejam como os sistemas de movimento são muito importantes para a estruturação do território, tá? A gente está falando, agora já dá para começar a conectar todas as chaves de interpretação de análise regional, já dá para conectar aqui, porque se eu preciso ter coesão para o desenvolvimento de uma região, se eu preciso ter coesão para intensificar a minha vida de relação, é imprescindível que eu tenha infraestruturas
técnicas no território para gerar sistemas de movimento, que foi o que a gente viu na última aula. Então, eu tenho que promover sistemas de movimento para fomentar a intensificação, para fomentar a atividade produtiva, para fomentar uma vida de relações mais intensas, mais intensa, para que eu tenha coesão interna. Eu estou tentando conectar tudo, né, nessa frase enorme. No mapa que eu vou trazer agora, que é o mapa da minha tese, vocês vão observar que a região concentrada, um dos aspectos da concentração dessa região é a indústria. Tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha no mapinha. Aqui, ó, esse aqui é um mapa da minha tese, é uma superfície de tendência, onde é mais escuro, roxo mais escuro, eu tendo a ter maior concentração da indústria, onde eu tenho um roxinho mais claro, menos indústria, e onde eu estou na tonalidade cinza, eu quase não tenho indústria. Na verdade, eu tenho estabelecimentos industriais em quase todas as cidades do Brasil, mas onde é mais cinzinha, eu tenho poucas indústrias. Quase que irrelevante perto dessas concentrações aqui. Então, observem, do ponto de vista de um olhar para o Brasil, o quanto que eu tenho na região concentrada uma coerência interna que é dada pela atividade produtiva da indústria. Não só outras atividades econômicas e produtivas também têm sua coerência interna na região, mas a indústria, quando eu olho para o conjunto Brasil, ela é muito expressiva na região concentrada. Essa mancha aqui é, obviamente, né, isso é inquestionável, ela é extremamente densa perto do conjunto do Brasil, e no Nordeste, ó, ela se expressa aqui, se manifesta no arco das capitais e regiões metropolitanas, que é onde tende-se a ter também mais indústria, né? A indústria é uma atividade econômica bastante sensível, ela precisa da presença de população, porque ela precisa de mão de obra, ela tende a ser primeiramente impactada nas crises e tende a ser um setor que demora a se recuperar também. Normalmente, quando eu começo a ter crescimento populacional, eu tendo a ter um crescimento do comércio, depois dos serviços, e aí, então, eu tenho uma base para ter atividades industriais. Implantar uma indústria é muito mais caro que um supermercado, por exemplo. Então, um fixo geográfico, ele é mais sensível, ele demanda uma configuração territorial mais específica para ele. Então, isso é muito claro aqui, quando eu vejo o arco aqui das capitais e áreas metropolitanas, que é a parcela do território do Nordeste, onde eu tenho essas condições que permitem a instalação de indústrias, e essas condições estão muito fortemente presentes aqui nessa parte da região concentrada também. E olha que interessante, quando eu olho para a indústria, a região concentrada, ela se estica aqui junto com um pedacinho do Centro-Oeste, né? Principalmente Goiânia e o Distrito Federal, onde eu tenho também bastante mão de obra empregada na indústria, bastante estabelecimento, e eu posso até questionar, né, do ponto de vista da coerência interna industrial da região concentrada, olha que interessante, ela se conecta com um pedaço do Centro-Oeste. E eu posso até fazer um outro questionamento, será que esse pedaço aqui do Centro-Oeste é Centro-Oeste ou está mais próximo, mais ligado funcionalmente à região concentrada? É uma pergunta bastante interessante. Outra questão bastante interessante, não sei se vocês repararam, eu tenho um recorte da concentrada que vai até aqui a divisa, né? Minas Gerais fica aqui para baixo e Bahia fica ali no Nordeste, mas do ponto de vista da coerência interna, olha só, a metade norte de Minas Gerais é mais Nordeste do que região concentrada. A mesma coisa acontece assim com a parcela sul do Rio Grande do Sul, né, que não é tão expressiva industrialmente. E, de fato, essa parte aqui, que são os pampas, né, ela é mais ruralizada, né, mais agropecuária mesmo. Então, eu posso fazer alguns questionamentos
a olhar para essa mancha, e eu acho que esse é um mapa, já apresentei para vocês no começo da disciplina, mas novamente, ele é um mapa bastante interessante, assim, para que a gente identifique, né, no conjunto nacional, que parte e que região tem uma coerência interna muito, que se identifica com a atividade industrial.